Sara, brigadão aí por você separar esse tempinho pra gente conversar. Valeu mesmo. Que isso. Eu agradeço também pela oportunidade. E aí, também para eu conhecer e para quando a gente botar esse vídeo no ar, o pessoal conhecer, me conta um pouquinho da sua história antes de você ir para o campo missionário. Como que surgiu essa ideia? Como que surgiu essa intenção? Na verdade, assim, meus pais são missionários também, eles moravam no campo missionário e tal. Então, assim, eu já cresci nesse meio, né? Então, Onde sempre eles eram gostei. Graças a Deus, assim, não foi ruim para mim. Eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria. Eu quero ter sabedoria com os meus filhos, né? Com as dificuldades do campo, de não ser uma experiência ruim para os meus filhos. E para mim foi uma experiência muito boa. Então, quando eu era adolescente, eu já queria ser missionária também. Eu sempre quis. E, assim, Deus falou comigo e tudo mais. Mas aí o tempo foi passando e aí eu comecei a fazer faculdade, trabalhar. Então, eu comecei a ter uma vida mais normal. Meus pais voltaram para o Brasil, ficaram lá no Rio de Janeiro, pastoreando uma igreja. Mas seus pais eram missionários aonde, eles? Eles foram missionários em Portugal durante 5 anos com ciganos. A gente trabalhava com ciganos. Eles foram no sertão também. Na verdade, antes de eu nascer, eles já eram lá no sertão mesmo. Lá começou já há 30 anos atrás. Uhum. Então, mas aí hoje eles são envolvidos com missões, mas mais supervisionando projetos, né? E tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar, estudar e tal, como que esqueci um pouco do meu chamado. Então eu fazia minha faculdade, trabalhava muito na minha área também de publicidade, sou da área de publicidade. Eu quase terminei minha faculdade e não terminei. Mas aí quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, Deus falou comigo claramente que o que ele tinha para mim, eu já sabia, né? Que salário nenhum ia pagar, né? Dinheiro nenhum ia pagar, que ele tinha um chamado na minha vida. E eu só lembrei, né? Do que ele tinha falado comigo quando eu era adolescente. E aí eu conheci o Lucas nessa época, meu esposo. E aí a gente começou a namorar e a gente decidiu fazer uma escola de missões juntos. E ele ainda não tinha, assim, total certeza se que ele queria ser missionário integral. Eu também estava naquela, assim, como vai ser, mas a gente decidiu ir. E aí a gente foi para fazer o Iris Global, a escola do Iris Global, que é um ministério que a gente faz parte até hoje. E a gente fez essa escola em Fortaleza, no Nordeste. Nós dois somos do Rio de Janeiro. E no Rio mesmo eu fazia viagens missionárias. A gente se conheceu em viagem missionária, evangelismo na minha cidade, no Rio de Janeiro, nas comunidades e tudo. Então a gente nessa coisa a gente decidiu vamos fazer uma escola para ver o que vai ser, né? E aí a gente foi para essa escola e desde então a gente não voltou mais para casa. A gente ficou lá, isso tem 5 anos, foi 5 anos atrás. E aí em Missões a gente noivou e casou. E a gente ficou os 3 primeiros anos, 3 anos e meio lá em Fortaleza, na base do Iris Fortaleza lá. A gente trabalhou no início na zona de prostituição, resgatando meninas da zona de prostituição. Depois a gente foi para trabalhar numa comunidade lá em Fortaleza, trabalho com crianças em situação de risco, evangelismo entre os traficantes, discipulado de famílias, eu fazendo trabalho com mulheres. Enfim, foi basicamente isso, resumindo assim a nossa história. Cara, que legal. E sobre essa questão da história de vocês, o pessoal, uma pergunta que sempre fazem assim, né? Como que foi o chamado missionário? Porque a pessoa ela tem uma ideia, né, normalmente, de que veio uma luz assim um dia, ou então você abre e fala, então você tá assim, você olha para um globo terrestre assim, aí um país brilha. Então as pessoas têm essa visão de um chamado missionário como se fosse algo quase que sobrenatural. Verdade. Para vocês, pelo que eu vi, foi algo muito natural, que a coisa foi abrindo as portas e foi acontecendo. Na verdade, é assim até hoje a nossa vida, né? Eu acho que a fé, ela é a atitude, é a ação, né? Então você confia que Deus está guiando você, que a sua vida está na mão de Deus, que Ele está no controle de tudo. Você vai tomando passos de fé e confiando que Deus está ali no controle. Se você sente paz. E se, na verdade, a Bíblia já fala, né? Já é um mandamento. A gente não precisa mais de uma grande revelação. Claro que Deus tem, sim, formas específicas de falar com cada um, mas
já tá na Bíblia, já é um mandamento, ele já falou, ele já mandou e, enfim, a gente só precisa obedecer. Então, foi bem simples para mim, na verdade, por ser uma coisa mais natural na minha vida, isso foi assim, nossa, normal, eu vou, eu acho que é o certo, a Bíblia fala, e se eu amo a Deus acima dos meus projetos, eu tinha muitos projetos pessoais na época, tinha muitos sonhos, eu acho que você ser missionário é você amar Deus mais do que a sua vida, mais do que os seus projetos pessoais, seus sonhos, e amar Ele mais do que tudo, é bem simples, e você vai obedecer. É isso aí, cara, que legal. E fala um pouquinho hoje, onde você está, como você está, em que lugar você está, a sua situação atual, o que vocês estão fazendo, como tem Sim. sido essa nova fase aí para vocês, da onde vocês estão? Então, a gente, como eu falei, eu parei lá em Fortaleza, a gente ficou 3 anos e meio lá em Fortaleza, mas desde então Deus já estava tocando nosso coração para os não alcançados, né? Para especificamente a Ásia. Deus já estava falando com a gente antes da gente casar que Deus queria que Ele queria trazer a gente aqui para a Ásia. Então, a gente já estava orando, a gente fez algumas viagens, o Lucas já tinha vindo na Ásia. Hoje a gente está aqui na Tailândia, morando na Tailândia tem 2 meses, mas foi um processo, né? E de oração, de entrega e tudo. Então, no ano passado, no início do ano passado, a gente deixou Fortaleza, a gente entendeu que o nosso tempo lá tinha terminado e a gente fez uma viagem exploratória pela Ásia. A gente passou pela Índia, Camboja, Tailândia. A gente fez um treinamento pela nossa organização lá na África também, um treinamento para liderança. E aí a gente veio para orar, conhecer e orar, falar, Deus, onde é o lugar que você tem pra gente? E aí Deus foi bem claro com a gente sobre a Tailândia e a gente foi para os Estados Unidos no início desse ano, ter um tempo de treinamento com a liderança lá também para ser enviado, porque aqui na Tailândia não tem a nossa organização ainda, não existe ainda nenhuma base do Íris Global. Então a gente veio para começar uma base, começar tudo do zero. Então, é um desafio muito grande. Então, a gente veio para cá, nós chegamos em agosto, no final de agosto desse ano, e viemos para ficar. O primeiro ano agora é um ano de adaptação, a gente precisa aprender a língua, aprender a cultura, é tudo totalmente diferente. Então, a gente veio para ficar mesmo o tempo que for necessário, o tempo que Deus quiser, a gente vai ficar aqui. A gente não tem previsão de ir embora. Então, tá só no começo, a gente está muito empolgado com aquilo que Deus vai fazer. Nós temos alguns projetos em mente, alguns sonhos para esse país, para essa nação, e a gente está muito empolgado com o que Deus vai fazer. Que legal. A Tailândia, ela eu estive aí em 2015. Legal. É um período que a gente precisou sair do Nepal para causa de visto e tal. A gente ficou 10 dias aí e a gente teve algumas experiências nessa área que você está falando sobre, no próprio Nepal, né? Sobre essa questão de tráfico, né, de sexual e de exploração sexual. E aí na Tailândia eu sei que é um dos centros em que isso acontece. Exatamente. E para vocês, assim, essa adaptação de um ano que vocês vão passando, as pessoas e às vezes até os próprios funcionários têm uma ideia, né, de que você já vai chegar no país salvando vidas, transformando. Por exemplo, você comentou que vocês vão ficar um ano aí só de adaptação. Óbvio que isso não quer dizer que o trabalho vai ficar parado, mas o objetivo, o foco vai ser a adaptação por causa da língua. E é uma coisa... Tailândia é um mundo completamente diferente assim, do que a gente está acostumado. E como que está sendo assim, em relação ao sentimento de vocês nesse período? Assim? É um sentimento de expectativa? É um sentimento de... como que está o coração de vocês assim nesse tempo que vocês estão vivendo aí de adaptação? E também qual que está sendo assim talvez a maior ou as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando? Então, para a gente é difícil essa fase de adaptação porque como você falou, às vezes as pessoas têm a visão que vai chegar numa nação, você já vai sair pregando para todo mundo e tal, porque eu acho que é muito bom as viagens missionárias, eu acho que tem acontecido muito isso no Brasil, essa onda de viagem missionária, mas eu acho que a gente precisa orar mais por pessoas que queiram ficar, né? Não só pessoas que queiram ir, mas pessoas que queiram ficar, porque existe um preço quando você decide ficar num lugar.
Então, existe um preço da paciência, de você esperar, confiar em Deus e tudo, e aprender, humildade, e assim, você tá aqui para aprender tudo. Então, a gente vem do Ocidente, aqui é outra cabeça. Então, eu acho que a maior dificuldade, assim, essa parte de que a gente, por exemplo, até pregar, mesmo que eu queira pregar, muitos aqui não falam inglês, então eu preciso falar a língua deles, eu preciso aprender a língua, e é uma língua muito difícil para aprender. Então, são muito poucos tailandeses que falam inglês aqui. Eu preciso aprender a língua do coração deles, né? Para a gente poder ter uma comunicação realmente efetiva para apresentar o evangelho. E também a forma que eu vou apresentar o evangelho. Eu preciso entender a cabeça deles, preciso entender a cultura deles, como eu vou apresentar Deus para eles, o verdadeiro Deus. Porque é diferente da visão que eles têm de Deus e aqui no Oriente e no Ocidente. Então, a gente precisa aprender tudo, reformular tudo, a forma de pregar, a forma de evangelizar, como vai fazer. Então, esse processo de espera é muito difícil. Eu sou muito ativa lá no Brasil, eu era aquela que não parava nunca no ministério, fazia muito o dia todo, sempre com a agenda muito cheia. Então, tá aqui apenas se focando em aprender a língua, ouvir eles, simplesmente parar para observar e ouvir, é um pouco difícil para mim. E também aquela... Mas eu acho que está sendo um tempo de sonhar também. A gente está focando nesse tempo de orar, de sonhar, buscar em Deus mesmo, até para realmente, quando a gente começar a fazer um pouco mais, vai ser muito mais efetivo, porque a gente já semeou tudo em oração, também em Deus, e eu acho que Deus já está direcionando a gente, assim, o lugar. A gente não vai morar aqui em Bangkok, a gente está aqui na capital só esse tempo, então o direcionamento da cidade que a gente vai morar, exatamente como a gente vai trabalhar, então é um tempo também de semear em Deus, né, os sonhos dele para essa nação. Cara, que legal, que legal. E aí, tá muito quente? Aqui é quente todo dia, todo ano inteiro, todo dia. Tem um tempo de chuva. Na verdade, a época de chuva tá acabando, mas é calor todo dia, abafado, você soa muito, muito mesmo, mas faz parte. A gente é do Rio de Janeiro, tá um pouquinho acostumado, mas é difícil. Cara, que legal isso que você falou, porque às vezes a gente... Imagina você tentar comunicar isso para algum mantenedor, né? Ó, a gente vai ficar um ano lá, mas a gente não vai fazer nada, a gente vai só se adaptar. O cara vai falar, peraí, eu vou ficar contribuindo e ofertando um ano e o trabalho não vai ser feito. Mas esse um ano, ele basicamente ele vai ser a estrutura, né, a base que vocês estão construindo até para vocês ficarem depois mais 10, 20 anos. Porque exatamente, se não tiver esse um ano de adaptação, depois vocês vão quebrar a cara lá na frente, vai ser muito mais difícil. É legal você falar sobre isso, sobre a importância dessa adaptação e os benefícios que isso traz, para que as pessoas entendam que é um investimento desse um ano que está sendo feito para depois vocês começarem a colher os frutos, né? Exatamente, é complicado. E sobre essa questão, agora indo um pouquinho para a comunicação, já que eu vi que você conhece um pouco dessa área, eu nem sabia, né, que você já estudou sobre publicidade, né, que foi o que você falou. Como que você enxerga a importância disso dentro da vida de um missionário, dentro de um projeto missionário? Essa questão da comunicação, da divulgação, enfim, de usar talvez até um marketing digital dentro disso. Como que você acha que isso é importante? Como que você enxerga? E como que você vê os benefícios que isso pode trazer também? Então, eu acho que é uma ferramenta que a gente tem hoje, que é a internet, que é o marketing digital. Acho que a gente só precisa ter na nossa mente, na verdade, no nosso coração, a motivação correta do porquê que a gente está fazendo isso. Que você não está fazendo um marketing seu, não é a marketing da Sara, do Felipe, que eu faço. Mas assim, o que Deus está fazendo hoje na Terra, o que Deus tem feito aqui na Ásia, e mostrar para as pessoas que Deus está fazendo algo que elas podem fazer parte disso e trazer como uma forma de despertamento para essas pessoas. Então, acho que quando a gente entende isso, de que eu acho que teve um tempo que tinha um pouco esse preconceito de missionário ficar postando fotos, ele posta foto de tudo, tá se mostrando, tá dizendo... Não, eu acho que quando a gente entende isso, de que as pessoas, elas querem fazer parte também do que Deus está fazendo na sua vida. E eles se alegram, e eu acho que é uma chave, uma ferramenta que, se for bem usada e com a motivação correta, ela pode ser muito poderosa para despertar outras pessoas, não só para te ajudar, mas também vir para cá e eu tenho muitos testemunhos, eu acredito que você também, de pessoas que foram tocadas através de uma foto, através de uma mensagem, de um story que você fez. Então,
coisas simples que a gente não tem noção de como que Deus ele pode usar isso também para a glória dele. Então acho que a gente tem que usar isso para a glória de Deus. É isso que eu Legal, penso. com certeza. E sobre a questão do MDM, assim, porque quando surgiu a ideia do MDM, né, do marketing digital para missionários, eu pesquisei, eu falei, cara, não é possível, alguém já deve estar fazendo isso. E a minha surpresa foi que eu descobri que ninguém, nem fora aqui do Brasil, no caso, nos Estados Unidos, que normalmente é pioneiro nessa área, tinha alguém fazendo isso. Então eu falei, então vamos começar. E aí eu comecei, graças a Deus começou a dar resultado, as pessoas começaram a entender a importância. Como que você vê a importância, não do MDM em si, mas em projetos e projetos mesmo, como o MDM é para o missionário? Porque hoje o missionário, e eu vivi isso, a gente às vezes está muito preparado intelectualmente com algumas ferramentas, mas a gente não está preparado com outras coisas que faz parte da vida, né? Como a gente, por exemplo, a gente aprende na escola matemática, mas não aprende na escola, por exemplo, financeiro, né? Aí a gente vai, a família não sabe gerir o dinheiro. Então, como que você enxerga a importância dessas outras informações que a gente às vezes não recebe num seminário ou num treinamento para o missionário que vai para o campo? Como que você vê isso, a importância? Eu acho muito importante. Para mim, foi muito bom, especificamente, assim, posso falar por mim, que eu tinha estudado um pouquinho de publicidade, né? Eu fiz até o 5º período de faculdade, só que é para o mercado, né? Mercado de trabalho, que é uma outra coisa, né? Então, ter essas ferramentas focadas assim, na nossa realidade, na realidade de missões e tudo mais, eu acho que é sensacional. Eu acho que eu já estava procurando sobre isso, então quando eu descobri sobre o MDM, para mim foi assim perfeito, porque eu acredito muito nisso, na importância. E muitas pessoas querem fazer, mas não sabem como fazer. Então, as dicas que são dadas, a forma que é apresentado, assim, voltado mesmo para o campo missionário, eu acho que isso é sensacional. Eu acho que é muito, muito bom. E agrega, assim mesmo, no reino de Deus para as pessoas, porque muitas pessoas não fazem porque não sabem, né, como fazer. Né? Então, assim, ter essa oportunidade, eu acho que é muito, muito importante. Para mim, ajudou muito, tem me ajudado muito, assim. Ter esse curso assim, voltado especificamente para a minha área de atuação hoje. Assim. Muita coisa que eu não aprendi na publicidade, na minha faculdade, eu aprendi no curso, porque vai ser mais útil para mim hoje do que se eu tivesse feito um curso de publicidade, né? Está sendo bem mais útil para mim. Então, está sendo muito bom. E falando especificamente do MDM, para você, o que foi assim o que mais chamou a atenção e que você falou, caramba, isso aqui é importante? Aí você, por causa do MDM, você começou a fazer ou mudou a forma de fazer? Teve alguma coisa específica que você começou a aplicar depois? Nossa, teve várias coisas. Algumas coisas eu pensava que era bom. E aí eu falava até pro meu esposo, amor, a gente tem que fazer assim, 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 assado. É importante fazer desse jeito. Só que eu não tinha nenhuma base para dizer se era verdade mesmo. Aí foi bom que o curso também... Eu falei, era isso. Tipo, eu pensava assim, então tô no caminho certo. Mas muita coisa que eu não tinha pensado também foi muito bom. Eu acho as dicas sobre a carta informativa, como você fazer uma carta informativa para chamar a atenção da pessoa, como fidelizar também os seus mantenedores, relacionamento com os mantenedores, são coisas assim que eu realmente apliquei e que, tipo, deu certo e a gente vê resultado. Eu acho que essa parte também de relacionamento com os mantenedores foi algo que eu apliquei mesmo e que eu vi. Se eu puder dizer uma coisa, foram várias, mas na minha cabeça agora eu tô lembrando disso. Foi muito bom. Se alguém quiser, por exemplo, saber um pouquinho mais do trabalho que vocês vão fazer aí, né? A pessoa pode fazer e acompanhar. Fala um pouquinho. Porque a gente falou muito pouquinho sobre o trabalho que vocês vão fazer aí. Você falou mais ou menos por que vocês foram para aí, mas qual que é o objetivo de vocês aí nesse local? Assim? O que vocês querem, o que vocês sonham? Sim. Então, a Tailândia, ela tem muitos desafios. É o país mais budista do mundo e é um dos maiores com índice de prostituição e tráfico humano. São os dois grandes maiores desafios aqui, né? Então, o que a gente tem sonhado, especificamente, é trabalhar em levantar líderes tailandeses. A gente quer discipular tailandeses
para que eles possam ser realmente alcançados através, né, dos próprios tailandeses. Então, o nosso foco vai ser treinar pessoas, levantar uma liderança aqui de tailandeses. E eu tenho um sonho que Deus tem falado comigo, é trabalhar com mulheres aqui na Tailândia. Deus tem falado muito especificamente com a gente sobre trabalhar na área da prevenção à prostituição e tráfico humano. Graças a Deus, assim, existem alguns ministérios, vários ministérios que trabalham resgatando as meninas da prostituição, resgatando as meninas do tráfico humano. A gente tem contato aqui, eu já fui, né, nesses projetos que é muito, muito massa, mas algo específico que Deus tem colocado no nosso coração é trabalhar na prevenção. Por que essas meninas se prostituem? Por que essas meninas acabam sendo traficadas? A maioria delas vem do interior do país, às vezes até culturalmente aceito que elas venham para a capital para se prostituir e enviar dinheiro para a família lá. E daí vem tudo, a falta de identidade, tudo, enfim. São diversos fatores. Mas a gente tem sentido, a gente vai montar, saúde aí. Perdão. Vai montar um projeto com mulheres no interior do país, provavelmente uma cooperativa com mulheres, e trabalhar essa parte da prevenção, mostrar para elas que existe um caminho, que é Jesus, né? E que também existem outras formas dela poder levar a vida dela, né? Que ela não precisa se prostituir ou se vender para poder conseguir isso. E o meu esposo, ele vai trabalhar mais na área de treinamento, de treinamento de líderes, discipulado, né? Pastoreio com famílias e pessoas. Então, assim, basicamente isso. A gente tem também um projeto com criança, um trabalho com criança, que sempre foi algo que acompanhou a gente, nosso ministério. Então, que daí surge, assim, a família mesmo. Acho que a família é plano de Deus, então a gente quer alcançar famílias aqui na Tailândia e provavelmente no interior. Então, assim, no ano que vem a gente vai estar se mudando, a gente não sabe ainda a cidade exata, para estar começando esse projeto, trabalhar junto com os tailandeses que já são aqui. Deu uma travada. Travou? O finalzinho, você falou, vocês vão trabalhar com os tailandeses aqui, e aí deu uma... Então, trabalhar mesmo com os tailandeses que já são convertidos, existem alguns tailandeses que são convertidos, porém a igreja tailandesa ainda é muito pequena e não tem a estrutura que a gente tem, eles não têm o suporte que a gente tem, como a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, então a gente quer levar esse suporte para eles de Bíblia, de estudo, da teologia, para eles de realmente levantar líderes e eles levantarem outros tailandeses. Então esse é o nosso objetivo aqui. Cara, legal demais, cara. Isso é um trabalho que você vê. A gente, quando está no Brasil, em igreja local, a gente já demora e tem um grande desafio de fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Você imagina fora do país. Então, esse entendimento que é um trabalho a longo prazo, que basicamente você vai conquistar os corações através do relacionamento para conseguir falar um pouquinho sobre ele. Então, é um trabalho mesmo que vocês vão construir aí e longo prazo. Então, isso é interessante, né? As pessoas, no geral, elas têm a ideia não só do que eu falei, né? Do missionário que vai lá para salvar o mundo, mas ela tem a ideia de que o missionário vai já chegar lá, vai falar de Jesus, todo mundo pronto, acabou, entendeu? Então, é um trabalho de construção, cara, que legal. E se a galera quiser... Pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, é só concordar com o que você fala. Acho que hoje até a nossa geração, né? A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, né? Uhum. Acho que antigamente o modelo do missionário era até mais esse estilo, tipo, ir lá, passar anos no lugar, 20 anos, 30 anos. Então, assim, hoje em dia a gente quer os resultados muito fáceis. Não só na igreja mesmo, a gente vê isso na realidade da igreja, a gente quer, né, quantidade, tudo, números e resultados e infelizmente a gente às vezes quer trazer isso para a missão e que às vezes não é saudável, né? A gente quer levantar realmente pessoas realmente convertidas, pessoas que entendam realmente o evangelho e tudo, mas isso leva tempo para discipular mesmo, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que não sabe quem é Jesus, e você apresentar o evangelho e tudo, então é um processo. Mas Deus vai dar graça. Claro que vai. Ele levou vocês aí. Ele é o maior interessado, né?
Com certeza. Se o pessoal quiser acompanhar vocês, Sara, como é que eles podem fazer? Contato, redes sociais, fala tudo aí, aproveita. Então, tem as nossas redes sociais, né? O meu tá Sara Salles, no Instagram. Na verdade, a maioria das coisas eu posto mais no Instagram. A gente faz vídeos, a gente tenta postar do dia a dia aqui nosso. Daqui a algumas semanas a gente vai começar a aprender a língua, a gente vai ingressar na escola de tailandês. Então, se você quer ver um pouquinho do dia a dia, é só seguir lá as redes sociais. Meu é Sara Salles, meu esposo Lucas Baptista. E se quiser também, pelo WhatsApp, a gente sempre manda, toda semana a gente manda, tô aprendendo o curso, a gente manda uma notícia, testemunho do que Deus está fazendo aqui. Então, toda semana você vai ter alguma notícia, motivo de oração sobre esse tempo aqui na Tailândia. Eu não sei, eu dou meu número aqui? Eu falo meu número? Eu não sei. Vai estar aqui embaixo na descrição, porque depois então beleza. Eu nem lembro agora, na verdade. Eu ponho... É outro número, então não sei ainda. Eu vou pôr o seu número, suas redes sociais. Eu não sei se vocês têm algum site, tem? Ainda não. Como a gente chegou agora, a gente ainda tá nessa fase assim de adaptação e tal. Eu creio que no ano que vem a gente vai oficializar também como uma base missionária, como a cooperativa, todos os projetos eles vão começar a se oficializar, aí a gente vai ir para essa área de parte de criação de site e tudo mais. Então, assim, a gente ainda não tem, mas a gente vai ter um dia. Legal. Bom, tem algum recado, assim, por exemplo, imagina você hoje, há quantos anos você está, assim, integralmente missionária, você sabe? Há 5 anos, eu e meu esposo, mais ou menos há 5 anos que a gente está. Se você encontrasse, essa é a pergunta clássica, hein? Se você encontrasse essa de 10 anos atrás, o que hoje você compartilharia com ela? O que hoje você falaria para ela? Então, eu acho que eu diria acho que 10 anos atrás eu era adolescente, então eu tava naquela fase assim de Deus estava falando comigo, mas eu ia falar para ele realmente não esquecer da promessa que ele me deu, das promessas dele, do chamado dele na minha vida, que vai acontecer no tempo dele. Eu não preciso tentar fazer do meu jeito, tentar dar o meu jeito para acontecer, que ele vai fazer. Só confiar nele, continuar amando ele, dizendo sim para ele, que no tempo certo tudo vai acontecer. Eu acho que eu diria isso para mim. Eu sou muito ansiosa, então eu queria ver as coisas acontecendo logo. E se você pudesse encontrar alguém hoje que está numa situação que você estava 5 anos atrás, alguém que está sonhando em ser missionário em tempo integral, ou parcial mesmo, ou até na sua igreja local, tendo o seu trabalho, mas ajudando como voluntário, qual dica você daria para essas pessoas? Eu daria para colocar os olhos fixos em Jesus, não tirar os olhos de Jesus, porque vão vir as adversidades, as dificuldades, as pessoas vão tentar. Na minha época, muita gente achava que eu era muito sonhadora, sonha demais, adolescente, tipo, tá jovem, esses jovens de hoje em dia são assim e tudo mais. Muita gente, porque eu tenho um coração para muçulmano, eu ainda creio que Deus vai me levar para. Eu já fui no Oriente Médio, mas eu tinha um coração, eu orava muito pelos muçulmanos, e eles falavam, essa menina é doida e tal. Enfim, muitas coisas que as pessoas falavam, mas eu diria para realmente colocar os olhos fixos em Jesus e ouvir somente a voz dele. Claro que vão vir pessoas, sim, para te aconselhar e que vai ser Deus usando elas também, mas aí você vai discernir realmente. Mas colocar os olhos fixos em Jesus, ouvir ele e nunca dizer não para ele, sempre dizer sim para ele. Isso pode custar tudo na sua vida, pode custar os seus sonhos, pode custar o seu conforto, mas sempre vale a pena. E ainda que não vale a pena aqui nessa terra, já valeu a pena porque a gente já recebeu a salvação, a nossa vida já está resolvida, a gente já tem tudo que a gente precisa. Então, para que a gente correr tanto atrás dos nossos objetivos pessoais, quanto que ele já nos deu tudo, né? Então, se ele entregou tudo pra gente, o que eu posso fazer é entregar a minha vida para ele. Então, é só encorajar a pessoa, continua dizendo sim, e coloque seus olhos em Cristo, que vai acontecer. Uau, cara, que legal. Muito bom, Sara, muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu mesmo aí esse tempinho que você está de adaptação aí. Obrigado pelas palavras, tudo que você falou. Tenho certeza que
quem tiver a oportunidade de ouvir não só vai aprender com as dicas, né, que a gente trocou ideia aqui, mas com certeza vai ser bem encorajado com o que você disse. E se vocês quiserem saber sobre a Sara, sobre todas as informações, tem aí embaixo, falando um pouquinho do trabalho deles. E é isso. Tá. Eu quero agradecer também pela oportunidade, tá? Divulgando também um pouquinho sobre o projeto que Deus tem dado pra gente e, enfim, por tudo mesmo, pela oportunidade aqui. Obrigada também por ter criado esse curso, por ter dado tantas dicas e abençoado tantas pessoas, porque realmente abençoou muito a minha vida. Eu creio que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Então, quero só agradecer também você e, enfim, o que precisar, a gente está aí. Quem quiser conversar, entrar em contato, estamos aqui à disposição. Legal. Manda um abraço pro seu marido. Eu não sei o nome dele. É Lucas, né? Lucas. Manda um abraço pro Lucas aí. Lucas. Ele não gosta muito de câmeras, então ele não quis. Ele é meio mais tímido. Então, eu quero mandar um abraço para ele também, meu esposo, meu companheiro, enfim. É isso. Mandar um abração para ele. Deus abençoe vocês aí nessa longa caminhada que vocês têm, mas tenho certeza que se ele levou vocês até ele, vai sustentar cada passo aí. E pode contar com a gente, com as nossas orações, com o nosso suporte, que a gente vai estar aí à disposição, tá bom? Ok, muito, muito obrigada. Obrigada a todos aí.